Bem-vindo ao InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP. Olá, meu nome é Fernanda, bem-vindos a mais um episódio do InCor Talks. Hoje a gente vai falar um pouco sobre estenose aórtica e algumas situações de maior risco. Eu estou aqui com o Dr. Flávio Tarasouti e vou fazer algumas perguntas para o senhor. Primeiro, Dr. Flávio, como que a gente pode avaliar o risco cirúrgico desses pacientes e qual é o papel da fragilidade nesses casos? Bom, hoje em dia, principalmente na estenose aórtica, anatomicamente importante, pacientes sintomáticos têm indicação absoluta do procedimento, aí no caso cirúrgico, é extremamente importante avaliar o risco cirúrgico, evidentemente, em todo paciente e principalmente nesse perfil de doente com estenose aórtica, que grande parte desses pacientes, a etiologia hoje em dia é degenerativa, ou seja, calcífica. São pacientes que são hipertensos, que são tabagistas, muitas vezes dislipidêmicos e com idade mais avançada, acima de 65 anos, 70, 75 anos. E você pensar em indicar cirurgia, nós temos que avaliar principalmente a função hepática, a função pulmonar, ver o quadro geral, clínico de creatinina é fundamental. E concomitantemente, hoje nós temos scores de fragilidade. Hoje tem uma quantidade muito grande, mas ser bem objetivo, além de olhar o paciente como um todo, que é o habitual para o que o clínico cardiologista avalia para indicar um procedimento, uma intervenção, é observar a força muscular, ver a parte cognitiva desse paciente, se é boa, principalmente se o paciente tem uma deambulação adequada. Então, vários scores, ver como é que está a parte proteica desse paciente, avaliando até a albumina desses pacientes. Então, é fundamental realmente ter uma conotação geral desse paciente, olhando as várias funções hepática, pulmonar, renal, concomitantemente com a parte cardíaca, e por quê? Esses pacientes são mais idosos e têm mais chance de ter complicações no pós-operatório. Perfeito. E no caso dos pacientes com disfunção ventricular importante, a fração de ejeção muito reduzida, ela poderia contraindicar o procedimento cirúrgico ou a intervenção? Absolutamente não. Hoje em dia, principalmente a estenose aórtica, nós conhecemos a fisiopatologia da estenose aórtica. Normalmente uma sobrecarga de pressão sobre o coração. Então, essa pressão, essa hipertrofia pode aumentar muito o estresse sobre a parede e diminuir a contração, simplesmente porque nós temos uma resistência, principalmente uma pós-carga aumentada. E assim que você alivia, ou por uma intervenção por via transcatéter ou pela cirurgia, você tem uma grande chance de melhorar e diminuir a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, principalmente melhorar a tensão sobre a parede e melhorar a contração. Então, até do ponto de vista fisiopatológico, você tem uma grande chance de melhorar, diminuindo realmente a pós-carga, com isso a resistência periférica e melhor contração. Em suma, em conclusão, em pacientes com estenose aórtica anatomicamente importante, com fração de ejeção mesmo aquém de 35%, 30%, de maneira geral, não há contraindicação cirúrgica se essa disfunção sistólica do ventrículo esquerdo for decorrente da estenose aórtica importante. Ótimo, Dr. Flávio. E ainda nesses pacientes com fração de ejeção reduzida, naquele grupo com estenose aórtica de baixo fluxo, baixo gradiente, clássica, qual intervenção seria melhor para esse paciente? A TAV ou a cirurgia? Aí a gente faz o conjunto daquilo que a gente falou. Vamos ver como está o grau de fragilidade desse paciente. Não há dúvida nenhuma que a fragilidade nesse perfil, qual é a etiologia da doença? Logicamente, se for etiologia reumática, que normalmente vem associada à valvopatia mitral, a indicação absoluta é cirurgia. Se for, por exemplo, bivalvar, nós temos que avaliar realmente qual é a situação do perfil dessa válvula, certo? Dessa válvula, melhor dizendo, e das válvulas, para você avaliar qual é a possibilidade, se vale a pena fazer um transcatéter ou a cirurgia. Principalmente na etiologia, se o paciente é tricúspide, a válvula aórtica degenerativa, com estenose aórtica de baixo fluxo, baixo gradiente, com disfunção ventricular e anatomicamente viável, se você puder fazer uma transcatéter, seria até o ideal. Mas mesmo pacientes, eu tenho de enfatizar,
baixo fluxo, baixo gradiente, seja paradoxal ou seja com baixa fração de ejeção, a indicação depende muito da anatomia da válvula, ver a viabilidade de você fazer via transcatéter, dependendo da idade, lógico, da fragilidade, ou cirurgia desses pacientes. As duas possibilidades estão abertas para indicação de tratamento intervencionista no paciente com doença valvar aórtica. E naqueles pacientes que não têm reserva contrátil, seria um indicativo de um pior prognóstico ou um motivo para a gente contraindicar a intervenção? Como eu comentei, contraindicar não na estenose aórtica se essa reserva contrátil estiver ligada principalmente à doença valvar aórtica. Mas, logicamente, tem a ver com o prognóstico, porque a gente sabe que esses pacientes com menor reserva, quando você faz o eco com dobutamina mostrando uma não resposta adequada, você tem um pior prognóstico, mas, de novo, não é contraindicação. Normalmente, esses pacientes estão numa fase muito mais avançada da doença, tem muito mais, principalmente, caráter de focal, de fibrose. Com isso, você tem menos recuperação da função sistólica após uma intervenção. Mas, de jeito nenhum, a gente pode contraindicar, porque a grande chance desse paciente não é só melhorar o prognóstico de vida, mas é melhorar a qualidade de vida. E você operando ou você fazendo transcatéter, mesmo o paciente com baixa reserva, com uma boa proteção, com expertise do heart team, cuidando desse paciente, a chance de melhorar a qualidade de vida após intervenção é muito grande. Ótimo. E por último, agora que a gente tem disponível a TAV, onde que entra o papel da valvoplastia por catéter balão na estenose aórtica? Ela ainda não perdeu a sua indicação, sem dúvida nenhuma, a valvoplastia tem algumas indicações que a gente tem de individualizar. Em pacientes que você vê que não tem muito prognóstico, mas tem uma estenose aórtica anatomicamente importante, mas tem uma evolução de um prognóstico muito baixo no decorrer da vida, ou seja, um paciente, vamos dar um exemplo, oncológico, que tem um prognóstico muito limitado, mas está limitado pela sua qualidade de vida, principalmente pela estenose aórtica, insuficiência cardíaca, para aliviar esses sintomas, é fazer uma valvoplastia. Outra coisa são pacientes que chegam com uma estenose aórtica muito importante, em edema agudo de pulmão, congestão, com uma fragilidade muito importante, decorrente da própria insuficiência cardíaca, certo? Levando a lesões em outros órgãos de disfunção hepática, renal, em decorrência da estenose aórtica. A gente vê que a condição, tanto para transcatéter como para cirurgia, é um alto risco naquele momento. A valvoplastia, aliviando um pouquinho, aumentando discretamente mais a área valvar, você pode melhorar a insuficiência cardíaca, com isso melhorar as condições clínicas desse paciente de fragilidade e ele ser uma ponte para a intervenção, seja por via transcatéter ou por via cirúrgica. Perfeito. Por hoje era isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.